Meus queridos irmãos e amados amigos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e unidos no nosso canal Entende o que Lê. Meus amados, desde já eu quero estar agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem cooperado conosco aqui no nosso canal, tem dado like, você que se inscreveu, você aí que não é inscrito, nos ajude aí se inscrevendo, dando like, compartilhando nossos vídeos. Você estará ajudando o nosso canal e também estará divulgando o reino de Deus. Muito obrigado a todos. Amados, a porção bíblica desta noite, a temática desta noite é diferente. Eu sei que eu vou agradar uns e desagradar outros. Qual é a temática de hoje, Pastor Mauro? Não oreis pedindo fé. Não oreis pedindo fé. É isso aí mesmo que você ouviu. Não é diferente não, Não oreis pedindo fé. Por quê, Pastor Mauro? É um erro orar pedindo fé. Já já falaremos o porquê. Antes de chamarmos a vinheta, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e abrir no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 21. Vamos ler um versículo para nos embasar, para nos dar base, um texto base, como é de costume. Mateus 21, versículo 22, está escrito assim: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E você diz amém? Chamamos a vinheta e já voltamos para tratarmos dessa temática diferente. Estamos de volta aqui. Essa temática é diferente. Uma temática um pouco estranha. Como que um cristão não deve orar pedindo fé? Como que um crente não deve orar pedindo fé? Como um evangélico não deve orar pedindo fé? Porque é errado, irmãos. É errado. Vamos dividir por pontos. O que é oração? Oração é você se dirigir a Deus através de palavras, seja ela de petição, seja ela de gratidão, ou seja ela até mesmo de adoração. É você falar com Deus, é você conversar com Deus, conversar com Deus. Você vai se dirigir a Deus através da sua fala, da sua comunicação. Mas para isso acontecer, você tem que crer que Ele existe. Você tem que crer. Porque se você não crer que Deus existe, não tem como você se comunicar com Ele. Como você vai se comunicar com uma pessoa que você não crê? Que você não acredita que existe? Então o primeiro ponto é você saber o que é oração. Oração é você falar com Deus. O texto que nós olhamos aqui diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. E esse crendo aqui, irmão, é ter fé, é crer. Crer que Deus existe. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, segunda parte, está escrito: é necessário crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. É necessário crer que Deus existe, irmão. Porque se você não crer que Deus existe, dificilmente você vai conseguir conversar com Ele. Não tem como você conversar com alguém que você não acredita. Certo? Então, o primeiro ponto é a oração. O segundo ponto que eu quero destacar é fé. Nós estamos falando da temática não oreis pedindo fé. Por quê? Porque
Porque é errado, irmãos. E eu já vou chegar, né, nessa parte, que eu sei que os irmãos estão curiosos. Eu sei que os irmãos estão curiosos e pensando o que o pastor... O que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Está escrito. Vamos lá para a Bíblia? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, o que é fé? Fé é aquilo que eu não vejo. Está invisível aos meus olhos. Não consigo ver, mas eu creio que existe. E eu espero, eu aguardo e recebo a minha vitória. Eita glória! Então fé, é você crer no invisível, irmão. Você crê naquilo que você não vê, mas você tem esperança que você vai receber. E recebe porque você crê. Porque fé é isso. Né? Fé é isso. É acreditar no invisível. Está naquilo que você não vê, mas você espera e recebe no nome de Jesus. Por que nós não devemos orar pedindo fé? Porque, irmão, a fé, nós recebemos ela na hora da nossa convenção. Quando nós nos convertemos a Cristo. Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8 em diante ali, que as pessoas recebem, crer em seu coração que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas, o nosso libertador, o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, seremos salvos. Então a fé nós recebemos na hora que nós nos convertemos a Cristo. Na hora que nós reconhecemos Jesus como suficiente Salvador da nossa vida. Fé nós recebemos nesse momento. E por que não devemos orar pedindo fé? Porque nós já temos fé, irmão. Quando você aceita Jesus, você recebe essa fé. Você recebe essa fé. Então, se você vai orar pedindo fé, você está orando pedindo uma coisa que você não tem, mas você tem fé. E o que nós devemos fazer, pastor Mauro? O que devemos fazer? Qual é a oração correta para... a oração correta, pastor Mauro? É aquilo que os discípulos falaram com Jesus. No capítulo 17, versículo 5 ali de Lucas, quando Jesus fala acerca do perdão, que devemos perdoar 70 vezes 7. Aí os discípulos dizem, Senhor, acrescente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Por quê? Porque fé eles já têm. Porque eles eram seguidores de Cristo, eles eram discípulos de Jesus. Ali já é chamado de apóstolos. Por quê? Porque eles criam na proposta de Jesus, proposta de salvação. Ele creu nas boas novas de salvação. Então eles já tinham fé no coração. Só que a fé deles não era suficiente para fazer aquilo que Jesus estava ensinando naquele momento. Então o que eles fizeram? Senhor, acrescente a nossa fé. Aumente a nossa fé para que possamos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7. Que não é fácil, irmão. Então Jesus ele tinha uma dificuldade com o povo judeu, com o seu próprio povo. Ele vai chamar de geração incrédula. Ele não achou fé em Israel. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. E Jesus ele não achou fé. Ele não achou fé em Israel. E duas pessoas que se destacou, que agradou o Senhor, que maravilhou o Senhor,
com a sua fé, foram dois gentis, foram duas pessoas pagãs, duas pessoas estrangeiras, que foi a mulher cananeia, que ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. E aquele centurião romano, que pede Jesus, que clama por Jesus, a cura do seu servo, e o Senhor diz que vai na casa dele, e diz: não, Senhor, não sou digno que vai debaixo do meu telhado, basta somente uma palavra sua, aleluia, e o meu servo sarará. E Jesus diz: olha, nunca vi tamanha fé em Israel. Então foram duas pessoas que se destacaram com a sua fé, pessoas de fora, porque as pessoas de dentro, para quem Jesus veio, não creu. É por isso que Jesus ensinava por parábola para a multidão, não para os discípulos. Eu já falei aqui, para os discípulos ele diz que é dado conhecer os mistérios de Deus. O Senhor ensinava na prática, mas para a multidão ele ensinava por parábola, porque a multidão era incrédula, tinha dificuldade de assimilar, de aceitar, né, a boas novas do Evangelho. Amém? Que Deus os abençoe nesta noite. Né? Que o Senhor venha acrescentar, que o Senhor venha aumentar, que o Senhor venha multiplicar. A resposta de Jesus para os discípulos, quando eles pediram: olha, acrescente a nossa fé, Jesus disse: olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, diga para esse monte: sai daqui para colar, e ele passará. E você diz amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus.